Programa Redação no Ar, voltando para falar agora da área da saúde, porque a Unidade de Pronto Atendimento de Lajeado, a UPA, que atende serviços de urgência e emergência, realizou mais de 100 mil atendimentos no ano de 2022, um recorde até comparado com anos de pandemia. Por mais que no ano passado ainda tivemos a pandemia, especialmente no início do ano, mas a gente vai tentar entender o que aconteceu, por que os números estão tão elevados, se há funcionários, se há gente suficiente para atender, se as pessoas estão procurando a UPA, sendo que poderiam procurar os postos de saúde, e quais são as principais demandas que estão sendo reconhecidas lá dentro da UPA. Para tanto, vamos conversar com a Sabrina Feldman, ela que é gerente de serviços de urgência e emergência da UPA, e também com o Vinícius Castro, médico responsável técnico da UPA. Tudo bem com vocês? Obrigado pela presença aqui na Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde para poder trazer, então, um pouquinho sobre a UPA, né, e sobre os atendimentos que lá realizamos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui também e poder contribuir, passar um pouquinho aí do nosso dia a dia. O que podemos falar sobre o ano de 2022? Esses números, eles chamam a atenção para vocês? Era algo que vocês não esperavam? Eu me lembro que em outras oportunidades, falando aqui com pessoas responsáveis pela UPA, se falava que o número de atendimentos que acontecem na UPA é bem maior do que é o recomendado, né? E aí nós temos que tentar entender o porquê disso, se daqui a pouco o cálculo está um pouco errado, ou se as pessoas ainda, por mais que a gente sempre bata nessa tecla, as pessoas ainda não entendem que nem tudo é motivo para ir até a UPA, né? E tem os postos de saúde ou os próprios hospitais. Bom, então, no ano de 2022, a UPA atendeu 43.398 pacientes diferentes, né? O cálculo total de atendimentos foi de 100.892 acolhimentos. Foi o ano com o maior número de atendimentos desde a gestão, né, da Univates, uma gestão compartilhada junto com a CESA desde 2019, né? Então, o segundo ano que mais atendemos foi no ano de 2019, com 85.148 atendimentos. Então, a estrutura da UPA, né, ela é importante a gente trazer, ela é projetada pelo Ministério da Saúde para atender até 6.750 pacientes por mês, né? O que representa em torno de 225 pacientes por dia. Em 2022, essa média, né, mensal foi de 8.364 atendimentos, o que corresponde aí a 1.614 atendimentos a mais do que o preconizado, então, pelo Ministério da Saúde para UPAs do nosso porte. A gente recebe de ouvintes aqui e muitas vezes relatos: fui na UPA e fui encaminhado para outro lugar, ou não fui atendido. Então é importante a gente esclarecer quem que deve ir à UPA, quem que deve procurar a UPA, o que é prioridade, quando eu procuro o posto de saúde, quando eu procuro a UPA. Muito bem, Gabriela. Essa é uma reclamação constante da população, né? Porque existe uma diferença muito grande de expectativa entre o que o paciente, o usuário da unidade, espera receber de atendimento lá e o que realmente a nossa capacidade técnica e de estrutura está projetada para tal. Então, o que nós temos? A unidade de pronto atendimento, ela serve para excluir doenças de urgência e emergência, né? Doenças agudas ou doenças crônicas agudizadas. Por exemplo, dor no peito, dor de barriga, febre, né? Infecções agudas, alterações que sejam que a pessoa ela está sentindo o sintoma, ela não sabe se aquilo é grave ou não, então ela deve procurar a unidade de pronto atendimento e aí ser avaliada e depois de avaliada por um médico ser encaminhada ao serviço de referência. Muitas consultas que a gente recebe lá, infelizmente a gente não tem como dar seguimento nos casos, porque eles não são casos de pronto atendimento. Por exemplo, né, uma pessoa que ela vai com uma lesão de pele, que ela já tem ali há mais de um mês.
a gente não consegue referenciar para um dermatologista, a gente não consegue muitas vezes solicitar o exame que vai dar o diagnóstico para essa pessoa, que vai elucidar o caso, que vai resolver o problema dessa pessoa. Então, o que os nossos profissionais, nossos médicos estão preparados para receber ali? Para fazer um atendimento que exclua que aquela doença, aquela lesão cutânea, aquela lesão de pele, seja uma emergência. Então, basicamente isso. Então, por isso que a gente recebe muitas vezes, muitas reclamações de usuários no sentido de fui na UPA e não tive minha demanda resolvida. É porque justamente, né, o pronto atendimento ele está habilitado para elucidar as doenças de maior gravidade, de urgência e emergência. Vocês acreditam que as pessoas não se informam ou elas sabem e vão mesmo para tentar uma consulta? Qual a leitura que se faz disso? Acho que uma das leituras que a gente pode fazer, e aí trago aí para a conversa também, Vinícius, mas o que a gente tem percebido até no pós-pandemia, né, é uma demanda assim, maior por um imediatismo, né, de querer entender qual é a minha questão de saúde, né? E aí, na UPA, a UPA é portas abertas, as pessoas acabam encontrando de uma forma talvez mais imediata, né, o entendimento sobre aquele sintoma. Talvez essa possa ser uma das hipóteses aí que a gente pode pensar para essa procura. Eu acredito que muitas vezes a pessoa, ela, por não ser profissional de saúde, não ter esse conhecimento, e é esperado isso de fato da população, ela não sabe se aquele sintoma que ela está sentindo é uma doença potencialmente grave ou não. Um exemplo, né, uma dor de cabeça. Ela pode ser desde uma simples enxaqueca, desde uma dor de cabeça ocasionada pelo estresse, pelo cansaço, quanto até um sinal de uma doença extremamente grave, como um AVC. Então, muitas vezes, as pessoas procuram o pronto atendimento com o intuito de fazer essa avaliação. E aí, em alguns momentos, quando se identifica que essa doença não é uma doença de maior gravidade, que é avaliado e é referenciado para a unidade básica de saúde, entra o que a Sabrina acabou de falar, na questão do imediatismo, né? Então, acho que isso também acaba contribuindo. Qual o percentual hoje de pessoas que vão até a UPA e que poderiam ser atendidas nos postos de saúde? No ano de 2022, nós fizemos o levantamento, né, pensando nas pessoas que buscaram a UPA, né, e receberam a classificação de risco, que daí em seguida o Vinícius também pode trazer um pouquinho melhor como funciona, né, esse atendimento e essa classificação. E mais de 40% da população, né, que foi atendida, mais de 40% dos atendimentos foram classificados como azuis, né, que são demandas que não são urgentes. Mantém, então, porque eu me lembro que em outros anos também era 40%. Então, isso. Não está mudando. E o que isso implica no trabalho como um todo? Porque essas pessoas acabam tendo esse primeiro atendimento igual. Quanto tempo demora mais para quem realmente precisa, com mais urgência, e tem que ficar lá esperando? Eu acredito que isso impacta bastante, principalmente no tempo de espera do paciente ser triado, receber essa classificação de risco e ele receber a avaliação médica, né? O primeiro contato com o médico. Por que a gente fala dessa forma? Em torno de 80%, 80% a 85% dos atendimentos eles são classificados como azuis e verdes, que são atendimentos de menor complexidade. Claro que os verdes eles são considerados atendimentos agudos, né? Atendimentos que precisariam ser atendidos naquele dia. Então, o que acontece? Esse volume de pessoas ali que foram classificados como azuis e verdes, eles vão estar no saguão aguardando a consulta. Talvez, em alguns casos, né, dos pacientes que são classificados como verde, a gente identifique algum caso de maior gravidade. Então, esse volume de pacientes que são azuis, que não precisariam estar ali na UPA, eles acabam aumentando o tempo de espera, principalmente isso. E as demandas? O maior número desses 100 mil atendimentos aí, qual é a principal ou as principais demandas? Nós temos ali disparado como principal causa de atendimento as infecções virais, de uma forma geral, né? Principalmente as infecções virais de via aérea superior, que seriam os resfriados, as gripes, né? As infecções de garganta. Isso principalmente nos meses de inverno. E a gente tem também as outras infecções virais,
né, como dengue, que a gente teve um surto recente, com bastante casos, e também as doenças gastrointestinais, outras viroses que acabam acometendo bastante a população. Mas nós temos também diversos tipos de queixas que chegam para nós ali, né, principalmente ferimentos em extremidades, traumas. A gente recebe bastante ali na sala vermelha queixas de dor no peito, dificuldade para respirar, né, doenças que são realmente de maior gravidade e acabam já passando ali para trás na sala vermelha. Lá na frente, além das doenças virais, que é o nosso principal volume de atendimento, a gente também tem afecções oculares, conjuntivite, nós temos as doenças de pele, né, a dor abdominal também é um sintoma que aparece bastante e em alguns casos pode significar doenças realmente de potencial gravidade, que precisam de uma intervenção cirúrgica. Então, basicamente, assim, esses são os principais motivos de atendimento ali na unidade. Antes você falava das classificações azuis, verdes e aí o vermelho, ou tem alguma outra ainda? Nós temos 5 níveis de classificação, né, que são as cores preconizadas pelo Ministério da Saúde, né, que a gente utiliza o protocolo de Manchester para fazer essa classificação. O azul é o paciente considerado normal ou de menor gravidade, poderia ser atendido na unidade. Temos o verde, que seria o pouco urgente. Temos o amarelo, que é o urgente. Acima do amarelo temos o laranja, que é o muito urgente. E o vermelho, que é a emergência. Qual a diferença disso? É mais a questão dos tempos de atendimento. O amarelo, ele é um paciente que, por mais que se coloque ele como urgente, de fato, é uma urgência, é uma prioridade dentro da unidade, mas ele ainda tem de meia hora até 60 minutos que tu poderia atender ele com segurança. Enquanto que o laranja é em até 15 minutos e o vermelho é imediato. Sabrina Feldman e Vinícius Castro, a que vocês atribuem esse aumento do número de atendimentos e se vai manter, vocês imaginam que 2023 vai também ser acima de 100 mil atendimentos, sendo que nos últimos anos tivemos aí 85 mil, 57 mil e 80 mil atendimentos na UPA e no ano passado foi mais de 100 mil. A que vocês atribuem e também os próximos anos? Ou esse ano especificamente, né? Ricardo, acredito que como nós trouxemos uma parte, né, dessa demanda, ela pode vir desse imediatismo, né, e dessa busca por um atendimento rápido, né, e um esclarecimento sobre as suas demandas de saúde. E a gente também pode perceber, né, pelo próprio censo, um aumento da população. Então, aí também a gente pode entender que, possivelmente, esse número, né, de atendimentos, ele pode, sim, permanecer, né, ou então até aumentar. Né? São quantos por dia mesmo? Você tem esses cálculos? Nós temos de acordo com a preconização do Ministério da Saúde, são até 225 atendimentos dia. Né? Deveria ser. Mas a média de 2022 foi de 276 atendimentos dia. Essa média, né? Mas, Vinícius, a gente já chegou a atender mais de 300 pacientes dia, né? Uma grande preocupação que a gente tem é que, além desses 100 mil atendimentos, que já é acima do dimensionamento da nossa UPA, esse fluxo ainda é assimétrico, né? Ele é dividido muitas vezes em alguns dias de muito movimento e dias um pouco mais calmos. Então, às vezes, a gente acaba se deparando com um movimento bem acima do valor que está estipulado na média, né? E a gente acaba tendo essa dificuldade, os tempos de espera aumentam bastante, né? Quando tem esses movimentos em maior volume, normalmente é uma virose que todo mundo chega com o mesmo sintoma ou é diversos, assim? Nós temos as sazonalidades, né? Principalmente nos meses de inverno, a gente tem um aumento importante das doenças respiratórias, enquanto que no verão a gente tem um aumento das doenças gastrointestinais. Então, nós temos essa sazonalidade que acaba influenciando, mas é muito difícil de prever os números de atendimento ao longo dos dias e dos meses. O que tem previsto para 2023 em termos de melhorias, alguma mudança na UPA?
Os nossos objetivos, né, são sempre de qualificar o atendimento, proporcionar um bem-estar, né, para a comunidade que busca a UPA. Então, desde 2019, nós já viemos realizando treinamentos, né? Nós temos o cronograma anual de treinamento para todas as equipes da unidade, treinamentos no que se refere a questões técnicas e também de relacionamento, né? Também temos o programa de desenvolvimento de gestores na unidade, que se refere ao treinamento de todos os líderes, né? De todas as equipes da UPA, pensando tanto em demandas de gestão de pessoas, como também de administração de situações difíceis, né, de conversas difíceis e de manejo, né, nas relações. Desde 2022, desde junho de 2022, nós também passamos a contar com o Vinícius, para além de médico responsável técnico, também como médico rotineiro na unidade, né, na UPA. Então, todos os dias ele está lá no turno da manhã, ele atende na sala vermelha e também é responsável por avaliar os pacientes que estão em observação, né, pensando em definir condutas para uma resolução efetiva dos casos. A gente identifica que isso também traz uma qualidade nos atendimentos, né? Se tu quiser falar um pouquinho, Vinícius, sobre o nosso programa de qualificação dos médicos, que também estamos pensando para 2023. Nós temos objetivos de sempre qualificar a equipe médica. Temos um programa de educação continuada, com cursos programados ao longo do ano. No ano de 2022, nós participamos de um programa do HCOR, né, de boas práticas cardiovasculares. Então, nós tivemos números muito bons em tempos de atendimento de pacientes com infarto e AVC. Nós temos protocolos já alinhados especificamente com o Hospital Bruno Bor, para atender esses pacientes, identificar esse paciente de forma mais rápida e fazer um atendimento em conjunto, né, em parceria com o hospital. Por ano de 2023, aí a gente também está participando do Estudo Barco, que é um programa de aprimoramento das intubações orotraqueais nas emergências do país inteiro. Nós entramos agora no final de 2022 para participar, é um estudo que está sendo realizado na USP. E a gente tem como objetivo aí sempre manter esse programa de educação continuada e sempre qualificar cada vez mais as equipes. Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês. Sabrina Feldman, gerente de serviços de urgência e emergência da UPA de Lajeado, e também o Vinícius Castro, médico responsável técnico da UPA. Muito obrigado e um bom ano de 2023.